Caras amigas, prezados amigos, é com alegria em nosso coração e verdadeira gratidão que estamos aqui para refletirmos mais uma vez em torno das lições evangélicas à luz da doutrina espírita. As reflexões desta tarde, nesta tarde em que continuamos no isolamento social, a pedido, aliás, por determinação das autoridades, sobretudo as autoridades da área de saúde pública, as reflexões desta tarde não poderiam ser diferentes. Sem nenhum cunho de trazer lição de moral, até porque não temos autoridade moral alguma para isso, mas apenas com a proposta de refletirmos, conforme nos solicitam os amigos do Centro Espírita Cuiabá, em Cuiabá. A doutrina espírita, como nós bem sabemos, ela é uma filosofia de vida, ela é uma ciência e também é uma religião. É filosofia de vida porque propõe aos seus adeptos, àqueles que se dedicam a estudar a doutrina espírita, um novo modo de ver em relação ao que havia sido feito até então. Ou seja, um novo modo de sentir, de estudar, de buscar compreensão, de se relacionar, de buscar compreender o outro. Enfim, a doutrina espírita está sempre a nos convidar a sermos pessoas melhores. É uma máxima na doutrina espírita dizer que buscamos a reforma íntima ou a autoiluminação, como dizem outros. Não importa a denominação. O que é bem certo é que estamos na vida para evoluir constantemente. E esta filosofia nos propõe a isso, de tal forma que, em fazendo os esforços para evoluir, possamos também convidar o nosso próximo, que pode observar o nosso exemplo e buscar também se tornar uma pessoa melhor. Pessoas que convivam conosco, mesmo aqueles que não gostam de nós, que não se simpatizam conosco, tanto os nossos irmãos encarnados, quanto os espíritos. Muitos deles que têm acesso a nós por vínculos de simpatia ou por afinidades, inclusive nos gostos equivocados da vida. Ou melhor dizendo, aqueles que têm acesso a nós por conta dos malefícios que produzimos a eles. Deus permite, portanto, que tenham acesso a nós. E quando nós nos dispomos a nos tornar pessoas melhores, quem nos acompanha, aqueles que nos acompanham, aqueles que se simpatizam conosco, percebem também que estamos fazendo esforços, porque ninguém se melhora do dia para a noite. É natural que cada uma das conquistas venha a custo de esforço, de perseverança, de paciência, enfim, um aprendizado constante. E mesmo aqueles espíritos que não gostam de nós, que querem aplicar a justiça com as próprias mãos por conta de equívocos que praticamos no passado, eles também são levados por si mesmos, pela própria consciência, a perceber que estamos num novo momento, que já não somos mais aquela pessoa, aquela personalidade do passado, que tanto mal produzimos. Ao contrário, já estamos buscando acertar um pouco mais. E com certeza, nos esforçando para isso, conseguimos acertar muito mais. Por esta razão, essa filosofia de vida é a filosofia que nos propõe avançar sempre. Há uma frase célebre de Allan Kardec que diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Ou seja, estamos no corpo ou fora dele, estamos evoluindo. A vida nos convida a nos tornarmos pessoas melhores, intelectualmente falando, mas sobretudo moralmente falando. É uma filosofia de vida a nossa doutrina espírita, mas é também uma filosofia de vida que tem bases científicas. Não é fruto da cabeça de um homem, não é fruto da curiosidade, é fruto de análises, de comparações, de estudos. Allan Kardec dizia que era preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. As mensagens que ele recebia por meio de diversos médiuns, em diversos locais diferentes, são as mensagens que foram colocadas nas obras básicas da doutrina espírita. As mesmas mensagens por médiuns diferentes em locais diversos.
Tudo isso para que mantivesse o cuidado de não aceitar mistificações. Isso que se fala muito nos dias de hoje, as notícias falsas ou fake news, não é invenção do mundo atual. Já acontece há muito tempo. E não é uma coisa que aconteça somente entre as pessoas, porque os espíritos também fazem isso. Os espíritos desencarnados. Vejamos quantas mensagens estão neste exato momento circulando nas redes sociais, umas alarmando mais do que as outras, umas criticando o governo, outras defendendo o governo, enfim, inventando situações para criar outras situações que, em realidade, não agregam valor positivo algum, mais desinformam do que informam. Também no mundo espiritual acontece isso. Porque quando nós desencarnamos, não deixamos de ser o que nós somos, aquele que nós já somos. E se nós somos pessoas que mais nos ocupamos em criar embaraços, em fazer brincadeiras de mau gosto, ou mesmo na tentativa de chamar a atenção de alguma forma, nós seremos esses espíritos que no mundo espiritual trazem mensagens mistificadoras, que não têm conteúdo doutrinariamente falando evolutivo nenhum. Ao contrário, às vezes são mensagens que trazem situações verdadeiras mescladas com fantasias, com o propósito, muitas vezes, de ludibriar, de tirar o foco principal da nossa vida, que é a nossa evolução moral, intelectual, por meio dos estudos, do trabalho e, sobretudo, da convivência, porque não há nenhum recurso melhor para a nossa própria evolução, para que possamos olhar a nós mesmos, do que a convivência com o nosso próximo. Até porque nós não somos seres perfeitos, muito pelo contrário. Nós somos, muitas vezes, instrumentos para que o nosso próximo possa crescer. Com a nossa indigência, com a nossa preguiça, muitas vezes, aqueles que convivem conosco sabem da importância que é para eles conviver conosco. Da mesma forma que nós também temos sempre ao nosso derredor pessoas que nos trazem situações que nos convidam a sermos pessoas melhores, mais pacientes, mais amorosas, mais caridosas, mais justas, enfim. A doutrina espírita é uma filosofia que tem base na ciência. Ciência que nos faz estudar, inclusive, essas mensagens de cunhos verdadeiros, tanto quanto sabendo comparar com estas outras que são mensagens mistificadoras, as fake news espirituais. Mas Allan Kardec sempre nos advertia de que, se a ciência comprovar que aquilo tudo que a doutrina espírita está falando for um equívoco, abandone a doutrina espírita e permaneça com a ciência. Ocorre que, nos dias atuais, analisando os últimos 170 anos aproximadamente, vamos verificar que a ciência contemporânea, atual, vem ratificando, vem comprovando que tudo aquilo que a doutrina espírita já dizia tem realmente fundamentação científica. A doutrina espírita, essa bênção em nossas vidas, é filosofia e é ciência, mas é também uma religião. Religião que vem da expressão religar. Religar, ou seja, ligar aquilo que não está ligado, ou não está tão bem ligado. Religar aquilo que poderia estar melhor ligado. E esta religação é a nossa reunião verdadeira e sincera, desinteressada. Desinteressada materialmente falando, mas interessado espiritualmente falando na nossa evolução, no progresso da humanidade. E só conseguimos fazer isso, progredir, individual, coletivamente, quando verdadeiramente estamos ligados ao Criador. É filosofia, é ciência e é uma religião porque nos propõe uma religação com o nosso Criador, com o nosso Pai, com Deus. É um dos princípios básicos da doutrina espírita, a existência de Deus. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, um livro com mais de 1000 perguntas elaboradas por Allan Kardec, estudadas, organizadas por Allan Kardec, 1018 perguntas, em algumas edições 1019 perguntas, de acordo com a tradução. Nessas perguntas inteligentes, lógicas, Allan Kardec começa a pergunta número 1. O que é Deus? Notemos, e sempre estamos ressaltando isso, que não pergunta Allan Kardec
quem é Deus, já trazendo na forma de perguntar a concepção de que Deus não é um ser corporificado, nominalmente falando. Não é uma pessoa, não é aquele que, para muitas pessoas, está no céu, à distância de nós e não conosco, olhando as coisas acontecerem e nos condenando, nos punindo, agindo muitas vezes com capricho, como se isso fosse possível para Deus, porque ele já é Deus. Está muito distante do orgulho e do egoísmo que ainda impera na humanidade. O que é Deus? Pergunta Allan Kardec, e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, de todas as coisas que existem na Terra e em todo o universo. Deus é a causa primeira, é a base de tudo. É a esse Deus que a doutrina espírita nos propõe a religação. A um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus justo ao infinito. A sua justiça não tem limites. E para que nós tenhamos um meio mais adequado de nos religar a esse Deus, nós temos um guia principal, um modelo principal. É claro que temos diversas referências, a fim de que possamos nos ligar a Deus. Mas no Livro dos Espíritos, Allan Kardec também formula uma pergunta, 625, na qual ele pergunta: qual seria para a humanidade o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta não poderia ser outra. É a mais curta de todas as 5 obras básicas da doutrina espírita. A resposta é Jesus. Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. Modelar Jesus significa nos espelharmos na conduta dele. Um dos primeiros passos no processo da aprendizagem, se não o primeiro, é exatamente quando o aprendiz se modela no educador. Ou seja, ele passa a imitar. Temos uma prova disso quando nós vemos as crianças que convivem com pais fumantes. Muitas vezes a criança quer também fumar. Pega um papel, alguma coisa, um palito, um picolé, coloca na boca e imita os gestos de um fumante. Porque nós ensinamos as crianças com os nossos exemplos. Então, o primeiro passo nesse processo de aprendizagem é a imitação. Nós imitamos, nós passamos a modelar a partir da imitação. Mas isso não pode ser levado ao pé da letra, a fim de que não caiamos num processo piegas, de falsidade, inclusive, para conosco mesmos. Porque imitar é quando nós percebemos a qualidade de alguém e buscamos percebendo, porque se nós percebemos, nós temos elas também dentro de nós, ainda que em estado latente, fazer tão bem quanto aquela pessoa faz. Então, modelar Jesus é nos percebermos irmãos de Jesus, irmãos mais novos, é bem verdade, mas também com as capacidades dele, só que nele já muito bem desenvolvidas. E nós, muitas vezes, ainda em algumas situações, engatinhando, em outras já conseguimos fazer também um pouco melhor do que fazíamos no passado, sempre comparando-nos conosco mesmos, mas tendo Jesus como modelo. E é guia Jesus. Guia porque ele tem a missão de nos guiar, nós todos do planeta Terra. Ele, como sempre disse, é o bom pastor. O bom pastor conhece bem a cada uma de suas ovelhas. E disse mais: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Uma mensagem que nos traz acalento, consolo e esperança, sobretudo nesses dias em que vivemos o caos instalado por conta da situação de saúde pública, de saúde mundial, com o Covid-19, sobretudo por conta da angústia que gera em nós esse excesso de notícias, muitas vezes sensacionalistas, mas sobretudo porque sentimos que, como seres humanos falíveis que somos, que essas notícias, essas fake news, afetam muitas vezes a nós, mas sobretudo as pessoas que não buscam as fontes originais verdadeiras. Crianças, adolescentes ficam alarmados. Vivemos dias realmente em que é importante manter a serenidade e a confiança em Deus. A doutrina espírita propõe exatamente isso. Por isso ela é uma filosofia de vida, com bases científicas e consequências religiosas, tendo Jesus como a nossa referência maior, o nosso líder maior, o bom pastor que cuida de cada um de nós. No livro A Gênese, de Allan Kardec, no item 20 e seguintes, ele trabalha a questão da providência divina.
dizendo que a providência é a solicitude de Deus para conosco, as criaturas. Dizendo que Deus conhece bem a cada um de nós, individualmente, pelo nome, o nosso histórico de vidas reencarnatórias, o nosso histórico de propósito da atual reencarnação, mas Ele está conosco o tempo todo. Existem aquelas pessoas que dizem assim: é possível que Deus conheça os meus pensamentos? Não será crível que Deus saiba o que eu estou passando aqui na minha família? As coisas mínimas que estão vivendo aqui dentro de casa. Mas será que Deus realmente não sabe? Ele é ou não é Deus? Porque se for Deus, a inteligência suprema é natural que conheça os nossos mínimos pensamentos. Nós estamos com Deus o tempo todo e Deus impregnado em nós. E isso não tem como tirar. Mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, se colocam como ateus, muitas delas têm a vida e o modo de viver até muitas vezes mais religiosamente vivendo, de religiosidade e não de uma religião específica, do que muitos de nós que temos religiões específicas, que adotamos um modo de religião. Isso significa que Deus está conosco o tempo todo. O pensamento de Deus envolve toda a natureza. Deus quer o nosso bem. Deus é o nosso Pai. Para muitas pessoas, Deus é um ser castigador, punidor, e justamente esse momento pelo qual a Terra está passando, de sofrimento em decorrência da pandemia, do coronavírus, para algumas pessoas isso seria um castigo de Deus. Nós, espíritas, respeitamos quem assim pense. Merece toda a nossa consideração e tolerância. No entanto, para nós espíritas, Deus não é um ser castigador, punidor. Ao contrário, como as leis divinas, dentre as leis divinas existe a lei de livre-arbítrio, a lei de liberdade, nós vamos perceber que todos nós, individualmente e coletivamente, exercitamos a nossa liberdade. E cada atitude, cada fala, cada pensamento gera uma consequência. Então, tudo aquilo pelo qual nós estamos passando são as consequências das nossas escolhas. Se nós tivermos cada vez mais escolhas saudáveis, felizes, naturalmente as consequências serão boas também. A proposta é essa: fazer escolhas saudáveis. Quando nós fazemos escolhas infelizes, caímos em angústia, em depressão, a nossa emoção em desequilibra, desarmoniza as células do nosso corpo pela somatização, ficamos doentes. Ficamos doentes, desenvolvendo inclusive doenças que não estavam previstas para esta atual etapa reencarnatória. Mas, quando nós buscamos fazer escolhas saudáveis, escolhas espiritualmente inteligentes, nós nos harmonizamos e nos integramos cada vez mais com Deus que está conosco o tempo todo. Nós não precisamos gritar. Tampouco Deus precisa das alturas vir ao nosso socorro, porque Deus não está somente nas alturas, está em todo o universo. No livro A Gênese, Allan Kardec traz uma mensagem de um espírito no qual ele diz que nós podemos comparar o nosso corpo, a ligação dele, com o espírito que nós somos. O corpo que nós temos com o espírito que nós somos, melhor dizendo. Porque tudo que acontece com partes específicas do corpo, o corpo inteiro sente. E perispiritualmente isso fica registrado. Se alguma coisa acontece de bom com o corpo, registra-se espiritualmente. Se alguma coisa acontece de dificuldades com o corpo, perispiritualmente também fica gravado. Da mesma forma, Deus, em relação a toda a natureza, tudo que acontece, Deus sabe. Tudo que fazemos, Deus tem conhecimento. Repercute, há uma ressonância, há uma ligação direta. Não precisamos ficar gritando para falar com Deus. Tampouco escolher posições físicas, amuletos, determinados gestos. Respeitamos quem assim pensa e quem assim foi educado. Até porque essas pessoas pensam que somente fazendo assim o assado entrarão em contato com Deus. Respeitamos, mas para nós, o que importa não é a posição exterior, é o que está dentro de cada um de nós. Nós temos contato, estamos em contato direto com o Pai. Quando um filho pede pão, o pai não dá pedra. Deus é a inteligência suprema. Dentre as suas características elementares, ele é justo, bom, caridoso, amoroso.
mesmo os sofrimentos pelos quais nós estamos passando, é para o nosso bem. Podemos passar por todas as fases com paciência, resignação e dignidade. Podemos sim. É fácil? Claro que não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos reencarnados no mundo de provas e de expiações. Mas nós damos conta e Deus cuida de nós. A providência divina é a solicitude, está à nossa disposição. Busquemos Deus. Não somente com as palavras, mas com o esforço da melhoria íntima. Busquemos aquele que nos ama, que é nosso Pai. Nós podemos e devemos sim fazer nossas orações por nós mesmos, pelas nossas famílias, pela humanidade. Podemos e devemos, porque fazendo isso nós movimentamos as energias do universo ao favor do próprio universo. Nós somos deuses, com Deus minúsculos, mas somos. Jesus falou, vós sois deuses, o que faço, podeis fazer isso também, e muito mais, se tiverdes fé. Para nós a fé é raciocinada, não é aquela impositiva, que alguém mandou acreditar, nós temos que acreditar, não. É fruto de estudos científicos, de comparações, de reflexões, de sentir essas lições em nosso coração. E nós conseguimos fazer isso. Esses momentos, veja só, estamos num curral, na zona rural, em isolamento social. Mas estamos em isolamento só físico, porque emocionalmente, espiritualmente, estamos todos interligados. Ninguém toca numa flor, numa pétala de uma rosa, sem que esteja nesse momento se comunicando com as estrelas, diz Confúcio. Da mesma forma nós, o que fazemos de bom, fica. O que fazemos de não bom, fica também. O que queremos para nós? Que consequência queremos para nós? Nós podemos sim construir esse mundo melhor dentro de cada um de nós. Quando Jesus diz que onde estão os nossos tesouros, ali estão nossos corações. Quando Jesus nos propõe a olhar os pássaros no céu, que eles não plantam, não ceifam, não têm celeiros, mas Deus os alimenta da mesma forma. Quando Jesus nos diz que é interessante olhar para os lírios do campo, que na sua simplicidade se vestem de uma beleza muito maior do que o grande Salomão, com muito mais glória. Veja só, se Deus faz isso com os pássaros no céu, com a erva do campo que depois vai ser lançada à fornalha para se tornar pão, para se tornar alguma coisa qualquer, o que Deus não fará por nós quando nós vamos ao encontro dele em oração, em conduta de oração, porque não necessariamente precisamos ficar orando o tempo todo, mas viver de forma que buscamos a sintonia constante com Deus, é viver orando. E nesta passagem ainda, do Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus diz que a cada dia basta o seu fardo. Não preocupemos com o que comer, com o que beber, mas façamos a nossa parte. Isso não significa que nós não devamos nos cuidar, deixar de trabalhar. Não é isso. Mas que mesmo em momentos de sofrimento, tenhamos a fé convicta de que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento e aprendizado. E com esse aprendizado, imaginemos nós, com esse aprendizado, passando essa fase toda, o quanto nós poderemos aprender e crescer e que pessoas melhores nós poderemos ser. A sociedade do mundo todo. A cada dia basta o seu fardo. Jesus nos recomenda buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, primeiras coisas do Espírito. Primeiras coisas essenciais. Tudo o resto é acessório. Que nós possamos buscar o reino de Deus, a sua justiça. Passar por esses dias aproveitando os momentos para conviver em família, para fazer tarefas simples, mas nos entregando nas relações. Que cada bom dia seja um bom dia nos entregando, desejando um bom dia com todo amor, com todo carinho. Que tenhamos mais paciência, que tenhamos mais confiança em nosso Pai. Isso gera autoconfiança em nós mesmos. E por mais que estejamos passando momentos difíceis, conseguiremos viver com mais paz na nossa consciência, com mais alegria de viver e multiplicando tudo isso que nos faz tanto bem, que são as lições do Evangelho e as oportunidades de fazer o bem. Nós podemos sim, como propõe Francisco de Assis, sermos instrumentos da paz com Jesus. E que Ele nos abençoe a todos. Muita paz.